Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Carlo Guaranha e você está em pratiqueprana.com. Hoje a gente vai começar a quarta aula do curso de Introdução ao Yoga, ainda estamos no módulo 1, de noções básicas. Hoje a gente vai aprender sobre o transcendentalismo. E para que a gente entenda essa noção de transcendentalismo, a gente tem que entender dois conceitos principais, tá? O conceito de manifesto e imanifesto. De um universo que se manifesta para os nossos cinco sentidos e por isso é percebido por nós, e um universo imanifesto, é um universo que o ser humano não consegue perceber e nem sentir que existe. Tá? Nessa ótica, o universo manifesto, ou seja, tudo isso que no ponto de vista judaico-cristão seria a criação proveniente de Deus. Então, desde o homem aos elementos principais, a terra, a água, o fogo, o ar e o espaço, tudo isso é uma criação, tá? Que a gente consegue perceber através da nossa existência, como a gente entende existência. Mas, no hinduísmo, existe uma outra percepção de existência, que é uma existência que não é percebida por nós, uma outra condição de existência. Então, existe algo que nós, seres humanos, não percebemos e não nos conectamos. Mas não por isso este algo não existe, ele só é imanifesto. Tá? Em sânscrito, o manifesto se chama vyakta e o imanifesto se chama avyakta. Então, a gente tem essa divisão. Dentro do universo manifesto, a gente vai ter tudo aquilo que o ser humano percebe. Tá? Então, os objetos densos, ou seja, do mundo objetivo, tudo aquilo que tem uma forma concreta, essa janela, essa casa, o abajur, qualquer coisa, o ar é uma coisa concreta, você sente o vento batendo. Tá? Então são as coisas concretas. E dentro do mundo manifesto, a gente tem ainda as coisas abstratas. As coisas que não são necessariamente compostas pelos cinco elementos mais densos, não são coisas que têm formas concretas. Mas, por exemplo, um pensamento, a energia de um lugar, uma música, né? O som de uma música é algo que é percebido por nós, mas não é concreto. Não é uma coisa que dá para tu pegar a música na mão, entendeu? Mas são coisas que estão dentro desse universo manifestado para o ser humano, mas não são coisas concretas, como por exemplo uma parede. Tá? Então, dentro do universo manifesto, tá? A gente tem o objetivo e o abstrato. Tá? E tem outro universo, que é o universo imanifesto. E aqui a gente já pode fazer uma comparação, tá? O universo imanifesto, ele vai ser o silêncio. É a percepção silenciosa. É o que é o plano de fundo para todos os acontecimentos que acontecem no universo manifesto. Agora eu vou dando aí dados para você e compondo esses conceitos na sua mente, tá? O universo manifesto tem movimento, tem energia. Aqui que existe a impermanência da coisa que nasce, chega a um ápice de existência e deixa de existir. Tá? O universo imanifesto, já que ele é o silêncio não tem início, meio e fim. O silêncio está em todo lugar e sempre esteve, ok? Por isso que ele não tem como se locomover, porque o conceito de locomoção depende do conceito de limitação. Para que algo possa se locomover, ele tem que ter um início, um meio e um fim, para que ele saia de um lugar e chegue até outro. Quando eu tenho algo que não tem início, meio e fim, quando eu tenho algo que é absoluto e que ocupa todo o espaço, não existe o conceito de locomoção. Por isso que no imanifesto não existe movimento. É uma coisa só, o silêncio que preenche tudo e que por isso, por ser sutil e preencher tudo, é o plano de fundo de toda a existência. Tá? Então isso é o manifesto.
o I-manifesto. E aqui, nesse mundo concreto, que as coisas têm um nome, uma forma, um conceito, que as coisas têm um início, um meio e um fim, esse é o mundo do observado. Lembra lá na aula 2 que a gente falou da teoria do observador? O mundo do objeto observado, as coisas que são observadas, as coisas que são percebidas, as coisas que podem ser vistas. Esse é o universo manifesto, tá? Das coisas que existem. E o imanifesto, nada, é o silêncio, é o que não tem um início, nem um meio, nem um fim. E esse silêncio é o observador, que para o yoga, para o hinduísmo, é quem você realmente é. Você é o silêncio, tá? Para o hinduísmo. Tanto que quando um praticante chega no ápice do yoga, que seria a percepção que eu sou o silêncio, eu sou Brahma, eu sou o Criador. Porque o Criador é o silêncio. Tudo se desdobra a partir do silêncio. Porque lembra, a cosmogonia hindu é uma densificação da consciência. Então tudo sutil, silêncio, que ocupa tudo. A partir de um momento, isso começa a se desdobrar e esse silêncio a se densificar e tomar formas, consistências, e por isso que começa a promover ruído e movimento. Porque não tem movimento lá no manifesto, porque é silêncio, é um silêncio que preenche tudo. Então nada se move. E o objetivo do yoga é você perceber que você é o silêncio e transcender a sua percepção limitada de que você tem um nome e uma forma e um conceito para passar a percepção de que você é o silêncio que observa esse nome, essa forma e esse conceito, tá? Então, para já concluir a aula de hoje, a gente tem um universo manifesto, que tem coisas concretas e tem coisas abstratas aqui, que a gente pode observar desse universo manifesto, que é o silêncio, que é quem você realmente é para o yoga. Você é o silêncio que existe dentro de você. Você é a consciência, ok? E essa consciência que observa é como se fosse a energia que alimenta lâmpadas em um galpão, tá? Então, quando a lâmpada quebra, cada corpo é uma lâmpada, com um diferente formato, com uma luz que emana com certa cor, com certa intensidade. Pensa que a humanidade inteira são lâmpadas, tá? Fazer uma comparação aí para você entender. Pensa que todas as pessoas são lâmpadas que estão presas aí no teto de um galpão. Cada lâmpada tem sua forma característica, tem a intensidade de luz característica, tem a cor de luz característica. E quando essa lâmpada quebra o corpo, mas a energia que nutria essa lâmpada ainda está ali em cima, a corrente elétrica está ali em cima no galpão. Então, para você entender que você é a corrente elétrica que nutre esta lâmpada, você não é a lâmpada em si. E a beleza do universo manifesto é que todas as lâmpadas são diferentes. Todas as lâmpadas têm uma cor especial, todas as lâmpadas têm uma intensidade de luz especial, todas as lâmpadas vão ter formatos que deixam elas lindas e perfeitas da maneira que elas são. Então, a beleza do universo manifesto é justamente a individualidade das coisas. Porque o perfeito, o imóvel, o silêncio, que é a perfeição divina em si no hinduísmo, está no universo manifesto, que é a corrente elétrica que alimenta todas essas consciências, tá? E que se manifesta dentro de cada um desses corpos, tá? E o que o yogi quer? O yogi quer perceber que ele é o silêncio, ele quer transcender o universo manifesto, ok? Ele quer ir lá por outro lado, ele quer cruzar esse rio e ir para outra margem e que a consciência dele fique sentada no silêncio, assentada no silêncio. Aí você transcendeu o universo manifesto do nome da forma e foi
para o silêncio. Tá bem? Isso é a quarta aula sobre transcendentalismo, que, de novo, são as noções básicas que você precisa ter para entender o que realmente é o yoga. Nos vemos na próxima aula.